Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Esse é o vídeo número 2, que estamos falando sobre relações, e particularmente sobre relações de equivalências, ou melhor dizendo, de equivalência. Nós temos então aqui nessa parte 2 a parte que nós vamos descrever realmente as propriedades. No final do vídeo um eu falei que eram três, porque eu estava destacando as três propriedades realmente que são essenciais para uma relação de equivalência. Mas existem quatro propriedades aqui que nós vamos analisar, sendo que três delas são essenciais. Vamos ver então do que se trata? E só esse é o vídeo 2, né? Sobre relações. Se você não viu o primeiro, volte lá, né? Para você ver produto cartesiano, melhor dizendo, né? Que nós já estudamos essa parte. Vimos a introdução das relações binárias. Também vimos, né? Domínio e imagem. Tá tudo lá no vídeo um, tá? E no final do vídeo um eu apresentei para vocês essas quatro propriedades, né? Apresentei os nomes delas, não descrevi, agora que eu vou descrever. Sendo que dessas quatro, três são essenciais para que seja uma relação de equivalência. Vamos ver quais são essas propriedades, então? Então vamos dar uma olhada uma por uma. Então, primeiramente aqui a propriedade reflexiva, né? Observem o que que é a propriedade reflexiva. Então nós temos aqui que a propriedade reflexiva ela pode ser definida aqui dessa forma, né? Que qualquer x, se x pertence a A, o x também tem que pertencer àquela relação, ou seja, um número relacionado com ele mesmo, 2 com 2, 3 com 3, 4 com 4. Ou você pode escrever dessa forma também, qualquer x que pertence ao conjunto A, né? Então, o x está relacionado com x. É essencial. Se furou, né? Você tem um x lá no conjunto A, que é o conjunto que vai gerar o produto cartesiano, né? Que é a origem ali dos pares, né? Se você tem uma relação que não tem, né? Todos os valores de x com ele mesmo, daquela determinada relação, deixou, né, de satisfazer uma condição muito importante para que seja uma relação de equivalência, tá? Então vamos ver aqui um exemplo dessa propriedade particularmente. Então nós temos aqui, ó, se você tem essa relação um com um, o 2 com 2, né, o 3 com 3, 4 com 4, 2 com 4, até o final aqui 3 com 4. Aqui era o conjunto A, né? Essa relação R, ela está sobre o conjunto A, então ela veio, né, aí do conjunto A, é um subconjunto do conjunto A. Se você fizer o produto cartesiano do conjunto A, você vai ter todos os pares, né, dessa relação e outros, porque a relação é um subconjunto de um determinado conjunto, né? Aqui você tem, então, a reflexiva, né? Então, a gente está falando da reflexiva, observem que eu tenho o 1, né? E eu tenho o um com um, não tem? Ó, o 1 pertence ao conjunto A, né? Que é o conjunto que gera aí os pares, né? E a gente tem a relação com um aqui na nossa relação, então, ok, certo? Se furar um par, deixou de ser reflexivo. Então, vamos olhar um por um, ó. Você também tem o 2, né? O 2 pertence ao A, tá vendo aqui, ó, o segundo número, e você tem aqui na relação o 2 com 2. Depois você também tem aqui, ó, o 3 pertence ao conjunto A, e você tem aqui a relação, ó, 3 com 3, ok? E o 4 por último, que pertence aqui ao conjunto A, você também tem o 4 com 4. Então, não furou nenhum par, né? Todos os valores do conjunto A, os valores de x, você tem ele relacionado com ele mesmo na nossa relação, está atendida a propriedade reflexiva, né? Você pode até, para memorizar, pensar na reflexiva como um reflexo, né? O próprio número tem que estar ao lado como se fosse um espelho, né? Lógico que isso eu estou falando só como uma técnica de você memorizar, tá? Mas a ideia de reflexiva, a definição é essa, é um número relacionado com ele mesmo. Então, todos os valores de x que estão no conjunto A que gera a relação, né? Ela está sobre o conjunto A, você precisa ter cada um deles, né, ali na sua relação relacionado com ele mesmo, ok? Então, vamos ver a próxima aqui, que é a propriedade simétrica. O que que a propriedade simétrica nos diz? Que qualquer xy que pertence ao conjunto A, você tem que ter o x. Se você tem o x relacionado com y, então você precisa ter o inverso, ou ao contrário, que seria o y relacionado com x. Essa é a propriedade simétrica. Então vamos ver o exemplo que vai
deixar mais claro para vocês, ó. Essa relação, né, que a gente tem um com um, 2 com 2, 2 com 4 e 4 com 2 sobre o conjunto A, né, um, 2, 3, 4. Vamos ver se atende a simétrica, né? Então, o que que a gente tem que ver aqui, ó? Qualquer par tem que ter, né, o inverso, né? Então, ó, você tem um com um aqui, o inverso dele é o próprio um com um. Não precisa buscar, ele mesmo representa o inverso dele, tá? No 2 com 2 mesma coisa. O inverso do 2 com 2 é o próprio 2 com 2. E o inverso do 4 com 2 é o do 2 com 4, né? É o 4 com 2 e vice-versa, né? O inverso do 4 com 2 é 2 com 4. Então a gente tem aí o inverso de todos, né? Relacionados. Então, o 2 com 2 é o próprio 2 com 2, o 2 com 4, né? O simétrico seria o 4 com 2, né? Que seria aí os pares aí x e y invertidos. E você também tem aqui o 4 com 2, que seria o último par, relacionado com 2 com 4, ok? Está satisfeita a propriedade simétrica, a gente não tem nenhum par aqui que a gente possa destacar que a gente não encontra o inverso. Se você encontrar um par que não tem o inverso, por exemplo, se tivesse mais um par aqui, 3 com um e eu não tivesse um com 3, né, que seria o inverso, furaria a propriedade simétrica. Isso se eu tivesse e considerando, né, que o 3 e o um eles fazem parte do conjunto gerador, então existiria essa possibilidade de ter esse par numa relação, tá? Lembrando que sempre hipotetizando com possíveis pares que estariam ali sobre o A, porque a partir do A, o plano cartesiano de A com A, que geram todos os pares em geral, que seriam as possibilidades de pares para uma relação sobre A. Aqui é uma relação específica que tem esses quatro pares, ok? E é simétrica, atende aí a condição. Se você tem o x com y, você tem também o y com x, que é o inverso, para cada um deles. Vamos ver agora a transitiva, né? Como que funciona a propriedade transitiva? Então, observem aqui a definição, é retransitiva se qualquer x, y, z que pertence ao A, se você tem o x relacionado com y, se você tem o y relacionado com z, você tem que ter o x relacionado com z. Então, se você prestar atenção aqui no padrão, ó, o x relacionado com y e o y relacionado com z, aqui você tem dois pares inicialmente, né, que você pode destacar, ó, termina em y e começa em y. Então, ó, o x está relacionado com y e o y relacionado com z, e a transitiva nos diz que o x tem que estar relacionado com aquele último que é o z. Se isso acontece para um determinado par que termina e acaba com a mesma na informação, como vocês estão vendo aqui de forma genérica, né? Aqui termina em Y, eles começam em Y. Então, ó, o primeiro desse primeiro par e o último do segundo par também precisam estar relacionados para que se concretize, né, a transitiva. Só que isso tem que acontecer não só para um par, mas para todos os pares que satisfaçam essa condição, né, que terminem e comecem no mesmo valor, né, como esses dois aqui, o primeiro termina em Y, o segundo começa em Y, tá? Então aqui observem, ó, o exemplo, a gente tem aqui a relação R, né, com esses pares, ela está sobre o conjunto A, ela é transitiva, por quê? Vamos analisar por que que ela é transitiva, ó. O um com um e comparando com o par um com 2, por que que eu escolhi um com um e um com 2? Porque, ó, termina em um, começa em um, certo? Tem que terminar e começar no mesmo. Aí você tem que ter o par que tem os dois aqui, ó, o primeiro e o último, que é o que o um com dois, que já estaria aqui entre esses dois pares mesmo, tá? Não precisaria buscar um terceiro par. Depois, se você olhar o próximo, seria o quê, ó? O um com um e o 1 com 3. Por que que a gente escolheu esse aqui particularmente? Porque, ó, termina em um, começa em um. Então, eu tenho que ter o par um com o 3, o primeiro com o último. Então, um com um e um com 3, quando eu procuro o primeiro e o último, seria o próprio um com 3, que já é um desses dois pares, né? Então, mas se não tivesse aqui entre os dois, eu teria que procurar o terceiro par fora deles dois, tá? Vamos olhar mais alguns que vai ajudar vocês a entenderem aqui, ó. Se você pegar o próximo par, ó, o 2 com 2 está relacionado com 2 e o 2 com 3, quando vocês olham, termina em 2, começa em 2. Então você teria que ter o 2 com 3, que é o primeiro com o último. E a gente tem o 2 com 3, né, relacionados, porque já está aqui, inclusive, né, entre esses dois pares, tá?
Até então, vocês estão vendo, né, que a gente está pegando esse padrão, ó, termina em um, começa em um, né, para comparar os dois pares para ver se tem um terceiro par, que engloba o primeiro elemento do primeiro par com o último do segundo par, tá? Mas aí esse daqui vai ser bastante esclarecedor, porque ele foge desses padrões desses pares iniciais, ó, observem que vai ajudar vocês a entenderem bem, ó. Esse aqui ainda tá, deixa eu ver, ainda tá dentro desse padrão, termina em 2, começa em 2, né? É o critério para você analisar dois pares, então você tem a relação aqui do um com 2, que já é um desses dois pares, que é o primeiro aqui. Mas o que vai fugir do padrão que eu ia comentar é esse daqui, esse último, ó. Esse aqui ele sai do padrão desses primeiros, aí ele vai esclarecer bastante, ó. Termina em 2, começa em 2. Então eu tenho que ter a relação entre um e o 3. E quando eu busco lá nos meus pares, eu encontro a 1 com 3, né? Que é outro par fora desses dois. Se eu não tivesse esse um com 3, sendo que eu tenho um com 2 e 2 com 3, termina em 2, começa em 2, não seria transitiva porque furou para esse par. Porque todos os pares que você localiza, identifica, que termina em um termina em um determinado número, o outro começa exatamente no mesmo número, você tem que buscar o terceiro par, que seria o primeiro do primeiro par e o último do último par, que é o que vocês estão observando nesse último exemplo aqui, ó. Termina em 2, começa em 2, né? O par um com 2 e 2 com 3 que vocês têm aqui, ó, um com 2 e o 2 com 3. A gente está analisando esses dois pares aqui da nossa relação. Então, ó, se ele termina em 2, começa em 2, eu precisaria ter agora um com 3, o primeiro e o último, né? E aí a gente tem um com 3, é só procurar ele aqui, ó, ele está na nossa relação. Se ele não estivesse furando aí nesse caso em um dos pares, se eu encontrei esse padrão em dois pares, né, termina e começa com o mesmo, aí eu não encontro esse terceiro, e um deles furou a propriedade transitiva, ok? Muito importante ficar atento aí ao padrão da propriedade transitiva. E aí a gente tem por último a antissimétrica. A propriedade antissimétrica, né, ela nos define aqui que se você tiver x e y que pertence a A, se o x está relacionado com y e o y está relacionado com x, é porque esses valores são iguais, tá? Então, isso é uma característica da propriedade antissimétrica. Por exemplo, aqui, ó, o um está relacionado com um e o inverso seria um com um mesmo, porque ó, o inverso deles representa o próprio par. O 2 com 2, o inverso é o próprio 2 com 2. O um com 2, eu não tenho o inverso, que é o 2 com um nesse caso, né? E um com 3, eu não tenho o inverso, que é o 3 com um, tá? Então, nesse caso, o que aconteceu? Os únicos que eu tenho inverso é porque realmente eles são iguais. E essa é a característica da antissimétrica. Quando você tem inversão, né, girou ali, o lado, quem era x virou y, y virou x, só vai ser válido para os valores iguais, um e um, 2 com 2. Você não tem aqui o inverso ó, do um com 2 e nem do um com 3, que seria 3 com um e 2 com um, tá? Então, ela é antissimétrica, né? Porque você tem o quê? O um, né? E relacionado com 2 a gente tem, né? A gente não tem o 2 relacionado com um, que seria o inverso, né? A gente só tem realmente aí os casos, né? Que eles são iguais, que são relacionados, né? Quando é um e um, 2 e 2, tá? Então, nesse caso, a gente tem que é verdadeira, né? A propriedade, ela é antissimétrica, porque os únicos casos que você tem a inversão é quando você tem aí que as informações são equivalentes, né? Que é o caso do um com um e o 2 com 2, tá? Se você olhar aqui, ó, um com 3 e o 3 com um, a gente não tem o inverso, né? Isso só aconteceria se em algum momento você tivesse a igualdade entre os números, né? E aí você só tem essa igualdade entre os números, o um com um e o 2 com 2, aqui os dois primeiros pares, tá? Então é verdadeiro, você não tem o inverso aí dos que iam furar, né? Se você tivesse a inversão com 2, 2 com um, ou um com 3, 3 com um, ia furar, e como nós não temos, só temos nos casos que os valores são iguais, que é o que define aqui em cima, né? Ó, quando você tem o inverso é porque os valores são iguais,
Então a propriedade antissimétrica está satisfeita, ok? E aí a gente tem aqui, ó, uma observação importante, que a simétrica e a antissimétrica não são mutuamente excludentes, ou seja, você pode ter momento que você pode classificar como não sendo nenhuma das duas, ou sendo as duas ao mesmo tempo. Então, uma não vai excluir a outra, tá? Por exemplo, ó, se vocês olharem aqui, ó, um com 3, 3 com um, né? Aqui satisfaria a parte simétrica, mas ó, o 2 com 3, você não tem o 3 com 2, então ela não é simétrica. E quando você olha a antissimétrica, ela furou porque o 1 com 3 e 3 com um não são iguais. Então não posso nem classificar como simétrica, porque não tem o inverso de 2 com 3. Também não posso classificar como antissimétrica, porque tem um com 3 e 3 com um invertido e, aqui e eles não são iguais, como a gente viu agora há pouco. Então, nesse caso, ela não é nem simétrica, nem antissimétrica. Então, pode ocorrer, né, de não ser nenhuma das duas, e pode ocorrer também de ser as duas, né? Observem aqui. Um com um, dois com dois, né? Os únicos que eu tenho inverso são iguais, então ela é antissimétrica, né? E quando você olha aqui, né, todos os pares têm o seu inverso. Então ela é, na verdade, simétrica e ao mesmo tempo ela é antissimétrica, porque ela atende à condição da antissimetria, porque os únicos que têm inversão são iguais, e ela atende à condição de ser simétrica, porque você tem o inverso de todos os pares. O inverso do um com um é um com um, o inverso do 2 com 2 é o 2 com 2. Então, elas não são mutuamente excludentes, né? Uma não exclui a outra. Pode acontecer ou nenhuma, ou acontecer as duas ao mesmo tempo. E aqui, para fechar, né, a gente tem que é o nosso ponto alto, né, da relação de equivalência, que se ela for reflexiva, simétrica e transitiva, ela é uma relação de equivalência, ok? E nós voltamos então na próxima aula com um exemplo de uma relação de equivalência para poder clarear mais a ideia e para vocês aprofundar no tema. Ótimos estudos, até a próxima.